O tema de hoje nós vamos fazer uma analogia e explicar um pouquinho, tentar explicar um pouquinho como que a acupuntura e a alquimia podem se unir para o bem-estar do paciente, do terapeuta, que pode aplicar essas duas técnicas e o que o paciente ganha com isso. Eu preparei um PowerPoint com os pontos básicos para a gente começar a tratar do assunto. Hoje quem está na mesa é o Will, não é isso? A Letícia e o Will. Nós vamos fazer inclusive uma demonstração aqui na segunda parte do programa da pulsologia chinesa, que o pessoal pediu pelo Face, pediu por e-mails. A gente já fez um programa mais ou menos sobre a pulsologia e hoje a gente vai demonstrar na prática aqui como é que a gente faz isso, como é que a gente faz o diagnóstico pelo pulso. Aguarde aí que a gente vai ver. Vocês verão. Vamos começar então com a primeira tela, que é simplesmente acupuntura. Nós vamos começar a falar primeiro de acupuntura, depois vamos falar de alquimia, depois vamos ver o que essas duas técnicas podem se unir para o benefício do paciente, das pessoas que nos procuram. Então essa primeira tela é simplesmente acupuntura. A segunda é um primeiro fato importante. Aproveitei a tela para pegar água e o Will acaba de me colocar aqui, me derrubou perfeitamente eu tomando água. Obrigado, hein, Will? Primeira tela. O primeiro fato é que a medicina tradicional chinesa nunca dissocia mente, emoção, corpo, físico. Esse é um fato importante porque como é que a gente trata normalmente as medicinas mais ocidentais, as medicinas mais modernas e contemporâneas? Tratam males físicos e males mentais dissociadamente, como se fossem duas coisas separadas. E a medicina tradicional chinesa, que existe há mais de 5.000 anos, os registros que tem, são mais antigos, são de 5.000 anos, provavelmente é anterior a isso, elas nunca dissociaram, nunca separaram a parte física, fisiológica, orgânica, metabólica, das emoções e dos pensamentos. Um dos capítulos que eu mais gosto na área da acupuntura e da medicina chinesa justamente são as entidades viscerais. O capítulo das entidades viscerais me chama muito a atenção porque associa cada órgão, cada víscera com um determinado tipo de emoção, sentimento, pensamento, sensação e etc. O órgão gera essa emoção e essa emoção estimula o órgão. Isso é uma coisa muito antiga da medicina chinesa que, infelizmente, a medicina contemporânea dá pouca atenção para isso. Na verdade, a próxima tela mostra exatamente isso. Os distúrbios emocionais começaram a tomar um ganho da atenção da medicina ocidental a partir dos anos 70, ou seja, ontem. Houve um grande avanço da medicina chamada medicina psicossomática, onde começou-se a estudar por que as pessoas ficam doentes por conta de vista das emoções, dos pensamentos e das emoções. Entretanto, quando a gente pode ver nesse primeiro parágrafo, não sei se está dando para ler aí no seu computador, o ser humano é mais do que um simples, embora complexo, conjunto de reações biológicas. Na segunda linha, fala-se dos anos 70, do século XX, quando houve esse avanço da medicina psicossomática, e hoje admite-se que cerca de 90% das doenças têm origem em distúrbios emocionais. Eu, particularmente, até coloquei entre parênteses que eu acho um exagero esse 90%. Talvez 65% a 70% está de bom tamanho das doenças que têm origem nos pensamentos e nas emoções. As doenças podem ter origem interna e externa. Isso quer dizer o seguinte: há várias correntes para explicação de como é que surgem as doenças. Inclusive a vitalista, um princípio chamado vitalismo, explica que poderia ter ocorrido, que pode ocorrer uma patologia por intermédio de um mau funcionamento da energia vital, um mau funcionamento da fisiologia, um mau funcionamento da questão orgânica. Depois, com Sabin, mais para cá, começou-se a estudar as bactérias, começaram-se a estudar os vírus, começaram-se a desenvolver as vacinas,
e aí se falava do ataque de micróbios, de vírus, bactérias, etc., que vinham do exterior e atacavam o organismo. Precisava, sim, tratar a doença de uma maneira mais orgânica, como uma vacina mesmo, como um antibiótico, né? O biótico é vida, o anti seria o remédio que cura, matando aqueles organismos, né? Na China Antiga, como é que se falava isso? É bem interessante, porque nós estamos falando de textos clássicos de 5.000 anos atrás. Falava-se que existia o Kuei, que na verdade uma tradução mais ou menos seria demônios. Seriam os demônios que atacavam o homem, e as agulhas seriam como se fossem flechas, né? Flechas para atacar e matar os Kueis. Na verdade, é uma figura simbólica, obviamente, que fala que a gente tinha que estimular o sistema imunológico e matar os vírus e as bactérias que atacam o homem. Com isso, houve um grande avanço na neuroquímica, nos antibióticos, nos remédios químicos, mas a gente sabia já que a medicina chinesa já falava desses ataques externos. Entretanto, é um jeito de enfoque, né, de embocadura mesmo. Quer dizer, como é que se trabalha com a medicina chinesa? Fortalece-se o organismo, fortalece-se os órgãos internos para que a pessoa reaja àquela invasão e possa, por si só, expulsar aquele Kuei, expulsar aquele demônio, aquele vírus, aquela bactéria. Enquanto que a medicina ocidental, mais química, mais antibiológica, né, trabalha com medicações específicas para matar determinados tipos de organismos, né, como vírus, bactérias e etc. As duas técnicas podem ser associadas, não há nenhum tipo de contraindicação. Quem faz acupuntura pode tomar o antibiótico, tomar o anti-inflamatório, tomar o antitérmico, sem problema nenhum. E a acupuntura vai ajudar com que esse organismo se reaja de uma maneira mais rápida. E quem faz a acupuntura, eventualmente, se tiver necessidade, pode fazer uso também do antibiótico, do anti-inflamatório, sem problema nenhum. A tela seguinte fala do pensamento chinês. Do ponto de vista histórico, a medicina chinesa nunca separou, como eu disse, o corpo da alma e suas expressões máximas, né? Quais são as expressões máximas da alma? Justamente o que a pessoa pensa e o que a pessoa sente. Como é que é a sua mente e como é que é a sua emoção. A medicina chinesa explica que o corpo e a mente são manifestações polares de uma única e mesma energia. Essa energia essencial, ou energia primordial, que é o Tao, se polariza em Yin e Yang. Aqui começa uma questão filosófica da acupuntura, né? Para conhecer e fazer e praticar a acupuntura, que a gente sempre insiste em falar nas nossas aulas e explicar para as pessoas, né, como é que se reconhece um bom acupunturista. Entre eles, além de fazer o diagnóstico pelo pulso, é obviamente conhecer o taoísmo. O que é conhecer o taoísmo? Que a origem do universo de uma energia primordial se polariza em duas energias, no Yin e no Yang, um quente e frio, o dentro e fora, o externo e o interno, o homem e a mulher, o dia e a noite, o calor e o escuro, o alto e o baixo, enfim, todas essas polaridades que existem no universo são duas energias que se polarizam de uma só, do Yin e Yang, e dessas duas energias surgem os 5 elementos que se separam nos órgãos e nas vísceras. Estamos falando de acupuntura. Madeira, fogo, metal, terra e água. Nós vamos ver daqui a pouco sobre esses 5 elementos e qual a importância da gente entender a concepção da medicina chinesa e para saber o que é saúde e o que é doença. O que é saúde para a medicina chinesa? O equilíbrio desses 5 elementos, me alimentando do Yin, do alimento, que é a terra, da energia que vem da terra para o organismo, e também do Yang, da energia que vem do céu para o meu organismo por intermédio da respiração.
Aí eu faço uma combustão desta energia recebida pela terra, que são os alimentos, junto com a energia celestial que vem pelo ar, que é o prana dos hindus, e aí eu faço essa queima dessa energia e faço uma distribuição que deve ser equânime para esses 5 elementos. Esses 5 elementos têm um ciclo de geração e de repressão, e esses elementos, estando em equilíbrio, eu vou ter saúde. Se eu desequilibrar por excesso de um elemento, vai ter insuficiência de outro, e isso vai começar a gerar uma patologia. Essa patologia pode ser orgânica, por falta de alimento e por falta de ar, né? E também pelas questões emocionais. Como eu disse, as questões emocionais vão bloquear ou incentivar um dos elementos que, por conta disso, vai ter uma representação, uma significação orgânica. O excesso de uma emoção vai tonificar, hipertonificar um órgão e uma víscera, por conseguinte um elemento também, madeira, fogo, terra, metal ou água, e vai dispersar outro elemento que vai ficar fraco. Outro elemento, outra víscera e outro órgão, outra função, desequilibrando todo esse pentagrama que são os 5 elementos da medicina chinesa, gerando uma patologia, gerando um problema. Como é que a acupuntura faz? Ela reequilibra esse pentagrama, ela reequilibra os elementos, com indicações inclusive de dietas, de respiração, de descansos, inclusive de alimentos e tal, e energeticamente há um reequilíbrio desses elementos e a pessoa recobra a saúde de uma maneira mais natural possível. No próximo slide a gente fala: a energia yin está relacionada com o corpo físico, a energia yang relacionada ao corpo mental e aos aspectos chamados psicomentais ligados à alma. Ambas energias estão nesse corpo físico e anímico e interagem continuamente. Uma visão mais ampla, qualquer sintoma, mesmo um mal-estar, sempre representa um sinal importante para o diagnóstico e para a terapêutica dos acupunturistas, das pessoas que trabalham com a medicina chinesa. Aí é uma outra questão bastante diferente em relação ao como é que a medicina ocidental encara os problemas dos sintomas e das patologias e como a medicina oriental trata do mesmo assunto. Um sinal importante, qualquer sintoma é um sinal importante para a medicina chinesa e para o acupunturista. Enquanto que a medicina ocidental quer retirar esse sintoma, quer retirar essa febre, quer retirar essa dor, que é importante em alguns momentos, a medicina chinesa percebe que esse sintoma, que esse sinal, está indicando que talvez o problema mais crucial tem que ser trabalhado e que às vezes não está na superfície, às vezes é mais profundo. Né? Às vezes é um trauma, às vezes é alguma coisa mais séria que está acontecendo com aquela pessoa e que precisa ser trabalhado com calma e enraizadamente. Mas para isso, a pessoa às vezes tem que conviver um pouco mais com o sintoma e com a patologia até descobrir o que de fato está acontecendo, né, para se curar definitivamente uma patologia e não simplesmente retirar um sintoma. Um outro aspecto bastante interessante da medicina chinesa, que nós terapeutas, acupunturistas utilizamos e que é bastante importante, é o que a gente chama de relógio orgânico. O dia tem 24 horas e a hora chinesa, que vale 2 horas, então o dia é dividido em 12 horas. Nessas 12 horas do dia, a cada 2 horas ou a cada hora chinesa, um órgão das 12 funções que a medicina chinesa preconiza, nós temos 12 funções, uma dessas funções é estimulada. Das 11 às 13, por exemplo, é o horário do coração. Né? Tanto isso é verdade que sabe-se já que a grande maioria dos ataques cardíacos ocorrem nesse período, entre 11 e 13. O que significa isso? Que nesse período de 2 horas, das 11 da manhã às 13, o coração está recebendo a maior quantidade de energia. É óbvio que aqui no Brasil, né, das 11 às 13, de acordo com o meridiano e o país.
Nessa hora, às 11 às 13, coração. Das 13 às 15, como agora, 14h20, até às 15 horas, é o seu acoplado, né? Coração, intestino delgado. Esse horário é a hora do intestino delgado que está recebendo o maior influxo energético. E aí vai de 2 em 2 horas, cada hora tem um órgão ou uma função sendo estimulada. Inclusive o triplo reaquecedor e a circulação e sexualidade, que são funções e não são órgãos especificamente, mas são funções. Então, esse dado da hora, do sintoma, do relógio orgânico, é muito importante, porque numa anamnese, numa ficha com o paciente, a gente sempre pergunta, né, qual o horário do dia que você se sente melhor? Qual o horário do dia que você se sente pior? Eu tenho umas dores nas costas, minhas pernas doem, eu tenho tal sintoma, e olha, é sempre no final do dia, é sempre quando eu acordo, é sempre depois do almoço, Quando a pessoa fala no período do dia que tem uma piora, esse relógio orgânico nos dá uma possibilidade de ver qual função que ali está sendo especialmente energizada e está tendo um problema. Quer dizer, se das 11 às 13 a pessoa não está bem, é porque ela deve ter algum distúrbio de hipertensão, ou de hipotensão, problema cardíaco e etc. Se é das 9 às 11 da manhã, por exemplo, a gente já sabe que tem um problema do estômago. Eu tenho uma gastrite, depois que eu tomo um café da manhã, é a pior hora. Que horário? É 9h30, 10 horas. É óbvio que quando tem o horário do verão, a gente passa, tira essa hora que a gente aumenta, né? E aí a gente volta para o horário normal, da natureza, para fazer uma identificação do que aquela piora naquele horário está representando patologicamente para aquele paciente. A Paula de Paula, a Josana Martins também estão curtindo aqui o nosso programa. A Clarice Felizardo falou, isso é interessante. O que, Clarice, você está falando sobre horário orgânico, né? O relógio orgânico, imagino que você esteja se referindo. Quer dizer, esse horário, esse relógio orgânico da medicina chinesa é um diagnóstico que nos ajuda muito, né? Tal horário eu estou bem, tal horário eu estou ruim. E também isso, né? Quando a gente tem uma função em exaltação, que a gente chama, tem uma outra que está sendo reprimida, né? Sempre tem duas funções, uma cresce, a outra reduz, uma cresce, a outra reduz. Né? O horário das 23, o horário do fígado, depois tem o horário da vesícula, tem o horário do pulmão. As pessoas deprimidas normalmente acordam às 3 da manhã. Às vezes a pessoa fala, não, tá tudo bem, eu tô ótimo e tal. Só que eu acordo de madrugada, eu preciso fazer xixi 3 da manhã. Como é que você acorda? Eu tenho tosse, eu desperto. Despertou às 3 da manhã, eu já levanto a orelha aqui, opa, começa a ligar o radar. Pessoas normalmente com depressão têm dificuldades de sono nesse horário das 3 às 5. O pulmão e o intestino grosso são os órgãos e as funções ligadas à tristeza. Às vezes a pessoa não precisa estar necessariamente deprimida. Cladice, meu nome é Cladice, tá bom? Cladice, desculpe. Isso é interessante, isso mesmo, o relógio ela está falando que é bastante interessante. Então, às vezes a pessoa não precisa estar deprimida, né? Às vezes a pessoa com tristeza, com problema, preocupada, triste, rompeu um relacionamento, faleceu uma pessoa da família, tem alguma coisa que não vai bem, às 3 da manhã ela não é, das 3 às 5 da manhã, ou ela acorda, enfim, ela apresenta... A Josana Martins está perguntando, gostaria de ter mais detalhes sobre esse relógio. Onde eu posso pesquisar? Josana, eu não tenho... me cobre aqui pelo Face, eu tenho um mapa desse relógio, eu te passo pelo Facebook, as pessoas que estiverem interessadas. Eu tenho esse relógio, cada 2 horas está marcados todos os órgãos e os horários. É um círculo, como se fosse uma bússola, né? Na verdade, cada 2 horas está separada por hora e mostra os órgãos que estão sendo estimulados naquele horário. E é muito interessante que no horário oposto, né? O horário do meio-dia para meia-noite, por exemplo, do meio-dia é o coração, da meia-noite é o fígado que está sendo estimulado.
Quer dizer, então, por esse lado, a gente já sabe que às 12 horas, entre 11 e 13, que é o coração, e o horário oposto, que é das 23 a 1, é o horário do fígado. Então isso pode até nos ajudar a fazer determinados tratamentos, né? Tratar pessoas com problemas no coração entre 11 e 13 da manhã, ou problema do fígado entre 23 e 1 da manhã. Ou invertendo, se a gente quer sedar, né, o coração, a gente pode tonificar o fígado entre 23 e 1, né? Tem técnicas aí que aí também eu não gostaria de entrar, porque começa a complicar um pouco, porque é muito técnico, é muito específico para acupunturistas. Mas, de qualquer maneira, eu tenho esse... Presta atenção nas outras pessoas. Aqui, a Josana Martins está falando, ok, eu estou com esse arquivo, eu posso disponibilizar para as pessoas. Quem tiver maior interesse também pode escrever aqui para mim pelo Face, eu encaminho com o maior grado essa esfera com os horários definitivos aí do horário do chamado relógio orgânico.